Uma alegria muito grande poder voltar ao Brasil, voltar aqui no Mato Grosso do Sul e nessa cidade tão aconchegante de Dourados e rever irmãos e amigos. E antes de mais nada, amados, antes que eu me esqueça, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós e por missões também. Eu não poderia deixar de agradecer aos irmãos tudo que vocês têm feito por nós, as orações, as intercessões, as ofertas generosas. Que Deus retribua na vida de vocês de forma multiplicada. Muito obrigado mesmo. Sem uma igreja como essa por trás, nos enviando e nos sustentando, nós não poderíamos fazer nada daquilo que Deus tem feito através do trabalho missionário em outros lugares. E vocês fazem parte de tudo isso também. Deus retribua na vida de vocês. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena palavra no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 19 até o versículo 21. Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 até o 21. Versículo 19. Vamos nos colocar de pé só mais uma vez para fazermos a leitura desse texto aqui. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui reunidos como igreja nesta manhã, nesse templo, nessa casa de oração com a Tua igreja, onde nós podemos ter esta reunião aqui, que é um verdadeiro culto ao Senhor. O Senhor é o que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, e nós estamos aqui para isso, para Te cultuar nesta manhã, e que a Tua palavra possa vir, falar aos nossos corações, como diz o português, a Tua maneira, conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Irmãos, eu vou dar então aqui um pequeno relatório também, nós vamos colocar algumas fotos, e assim eu vou relatando para vocês as bênçãos que Deus tem nos dado, que Deus tem nos abençoado lá. Como o pastor Jordás falou, no dia 23 de abril de 1994, nós chegamos na África do Sul, e de lá fomos para a Namíbia. Nós passamos 10 anos na Namíbia, e depois, agora já estamos vários anos na África do Sul, porque o nosso visto de trabalho não foi renovado na Namíbia, e eu tive que sair. Mas nós temos uma filha que mora lá, nasceu, se criou lá, hoje ela é médica. O nosso filho, Derek, que é piloto, está conosco na África do Sul. E a cada 3 meses nós vamos até a Namíbia para fazer um tempo de treinamento para líderes, um TTL. Ali nós visitamos todas as congregações, todas as igrejas, as tribos, e assim nós vamos fazendo esse trabalho lá. Na tribo dos Himbas, hoje nós temos não foi a igreja que eu plantei, que nós plantamos, o pastor Daniel Muarukwa, que foi quem plantou essa igreja, mas nós temos dado apoio, e nós temos já 22 pontos de oração, onde nós fazemos as visitas, e nós então temos trabalhado na tribo dos Himbas assim. Os Himbas ainda vivem daquela mesma forma, rústica de sempre, se alimentando de leite de cabra, de vaca. Quando aquilo vira uma coalhada, um iogurte, eles passam a consumir, e a alimentação básica deles então é leite ou carne. Na tribo dos Quangales nós temos 7 congregações,
todas elas construídas, o prédio, a capela, o templo, e o pastor Aloys tem feito um trabalho belíssimo ali. Ele se converteu no ano de 2009, aqui nós fazemos um tempo de treinamento também, onde os líderes, todos aqueles vocacionados, que querem ser líderes de uma escola dominical, trabalhar no grupo de louvor, serem um obreiro da igreja, um futuro pastor, então eles participam e ali a gente vai fazendo esses treinamentos. Aqui é na tribo dos Hereros, onde o pastor Engelbert Matuzzi está fazendo um belíssimo trabalho também. A tribo dos Hereros é aquela tribo que quase foi dizimada quando a colonização alemã, logo em seguida começou um grande conflito entre os alemães e os Hereros, e os Hereros foram encurralados em 3 regiões, uma delas é a região do Oconjato, e ali então nós temos esse trabalho. Hoje a igreja tem também uma escola que começou com a creche, depois passou para o 1º ano, o 2º ano, e este ano nós já temos a creche, o 1º ano do primário, o 2º, e já temos também o 3º ano, que o ano que vem vão para o 4º ano primário também. O Malawi, queridos, o Malawi é um país super interessante, um país que já foi quase que mais de 90% cristão. Hoje a população, quase 50% é de uma outra religião, que vem das regiões mais do norte, e eles têm dominado o país, porque eles têm estratégias, eles têm as diretrizes deles, eles têm os alvos, e eles vão para cima e buscam esses alvos. Por exemplo, cada um deles, os homens devem se casar com mulheres cristãs, e a família deve ter um mínimo de 5 filhos, mas todos, a grande maioria tem 7 ou mais filhos. Com isso a população deles vai crescendo, a igreja vem diminuindo cada ano, no número, e eles vão crescendo. O Malawi, todos os hospitais, clínicas, escolas foram construídas por missionários que vieram da igreja metodista, presbiteriana, anglicana e assim por diante. E todas as escolas ainda são desse nível assim. Só que os missionários foram se aposentando, foram indo embora e assim por diante, e não veio ninguém para o lugar deles. E com isso, o cristianismo cada vez menos e menos. Então nós temos feito um trabalho de recuperação. A localidade de Kasindi, que é uma das localidades mais populosas dentro do Malawi, na língua Chichewa, nós temos um pastor lá, e ele já está na 3ª congregação. Nós temos podido visitar escolas grandes, imensas, escolas com mais de 1.000 alunos, algumas com quase 3.000 alunos, e quando a população, a grande maioria das crianças não são cristãs, são de uma outra religião, que vem do norte da África, mas ali Deus tem aberto as portas para podermos falar do plano da salvação de Deus, através de Jesus Cristo, e que não há outro a não ser Jesus Cristo, como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não for através de Jesus Cristo. Não tem Manuel, não tem Joaquim, não tem Pedro, não tem João, não tem Mohammed, não tem Maomé, não tem nada. Só Jesus. E quando no final dos cultos do evangelismo, nós fazemos um apelo, mais de 90% daquelas crianças, que a grande maioria, os pais não são cristãos, elas levantam a mão, dizendo sim para Jesus. E eu creio na lei da semeadura, amados. Quem é do agro, quem vive por aí, vê o plantar das sementes. Eu creio no germinar das sementes. Eu creio no crescimento e também na produção de frutos. Eu creio que essa semente que está sendo plantada no Malawi não vai ser perdida. Pelo contrário, o Malawi vai voltar a ser um país forte com a sua igreja,
a igreja de Jesus vai prevalecer e as portas do inferno, seja através da religião que for, não vai nos vencer. Aqui na África do Sul, um outro grande desafio, eu peço as orações. Amados, a África do Sul hoje carece das nossas orações. Um país que já esteve entre as 10 grandes potências do mundo, anos e anos atrás, hoje nós estamos numa decadência, não só por causa da corrupção, mas o desemprego e muitos fatores têm contribuído para isso. A criminalidade tem aumentado assim demais. Para vocês terem uma ideia, no policiamento, na segurança pública, de cada 10 policiais que saem da ativa, ou por aposentadoria, ou por invalidez, ou por morte, é só recolocado 2. Com isso a população tem crescido, o policiamento cada vez menor e a criminalidade cada vez maior. Estejam orando pela nossa querida, linda África do Sul, que é tão rica, um país que é tão importante, não só para o continente africano, mas para o mundo, um produtor de tantas coisas, e precisamos que Deus nos ajude a dar a volta por cima ali. E eu acredito que não é política que vai resolver o problema da África do Sul. Muita gente pensa e acha que é, mas eu creio que o instrumento, o órgão que Deus usa para mudar uma nação é a sua própria igreja. Sempre que Deus quis mudar alguma coisa, foi o seu povo que Ele usou. Deus nunca precisou e nunca usou partido político para mudar a sorte de um país ou o rumo. Deus usa o seu povo, a sua igreja. Ele usa a ti, a mim e a nós. E eu creio que o nosso Brasil também está nesse barco. E Deus tem usado e vai continuar usando a sua igreja, a ti e a mim, para mudar esse país também. E nós vamos ser novamente um grande Brasil abençoado por Deus. Hoje nós temos 6 creches na África do Sul. Por que as creches? Queridos, a África do Sul ainda tem um índice muito alto de órfãos. O índice de... já não se fala mais, não se usa mais o termo AIDS ou HIV. Hoje são os tuberculosos e muitos óbitos todos os dias por causa da tuberculose, que na verdade é por causa da AIDS, e com isso o número de órfãos cada vez maior. O desemprego é muito grande. Para cada salário na África do Sul, tem 10 bocas se alimentando. Ou seja, quando uma pessoa tem um emprego, ele recebe um salário, aquele salário serve para alimentar ou sustentar, no mínimo, 10 bocas, 10 pessoas. Então dá para ter uma ideia. E com isso também a grande carência. Hoje nós temos os projetos de hortas, onde nós ensinamos os locais, os nativos, a trabalharem, porque eles nunca aprenderam. Um dos grandes males do governo do apartheid foi que eles nunca ensinaram ninguém. Eles davam escola, educação até a 8ª série, mas não podia passar dali. Eles se gabavam que não havia nenhum analfabeto, mas, porém, só podia ir até a 8ª série e dali não, nada mais. Com isso ninguém aprendia, não era formado em engenheiros, não eram informados profissionais, e com isso também o povo local só trabalhava, mas não podia aprender como fazer as coisas. E é uma das coisas que nós temos procurado aplicar, de ensinar eles, ensinando-os, como disse Jesus aos seus discípulos, a pegarem uma sementinha, colocarem no chão, fazê-la germinar, esperá-la germinar, quando chegar na hora certa, transplantar, regar, cultivar, para que eles possam colher e ter uma alimentação básica ou uma alimentação de melhor qualidade na mesa também. Eu gosto muito de comer bem, amados. É das minhas características. Parece, alguém diz que é ruim, outros dizem que é boa. Eu fui criado na roça com os meus avós, e mesmo sendo criado de uma forma muito rústica, muito simples, não faltava comida boa. De manhã cedo era pão com nata e esminha, linguiça à vontade, torresmo. Ao meio-dia tinha toda a carne de porco e carne de gado para nós comer, e ninguém ia dormir com fome também.
na casa dos meus pais e dos meus avós. Então é uma das coisas que eu quero passar para eles poderem trabalhar, cultivar e se alimentarem de forma melhor também. Queridos, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre essa palavra que nós lemos nessa manhã. João, capítulo 20, dos versículos 19 até 21. O primeiro versículo, e o título que eu quero dar para essa mensagem: a seriedade de Deus. Tudo de Deus é sério. Amados, tudo que Deus fez, faz e ainda fará é de forma séria. Deus tem o seu senso de humor. Sim, Senhor, Ele tem. Deus deve ter tido assim, o humor de Deus estava bem elevado quando Ele resolveu entrar lá no interior de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e escolher a mim para fazer algo para Ele. Amados, eu era taxado o bicho burro da escola. Eu não tinha como aprender, a minha mente, eu não conseguia focar na escola. Eu estava sempre prestando atenção, pensando no recreio, onde eu ia jogar minha bolinha, onde depois eu ia almoçar com os meus pais. Eu não tinha foco em nada. Hoje tem vários nomes chiques para isso, que eu já falei da outra vez: dislexia, outra TDAH, como é que chama? Uns nomes bonitos que eles dão hoje em dia, mas na minha época era o bicho burro. Eu comecei a escovar os dentes na casa da minha avó. Lembro até hoje quando a minha avó chegou em casa do armazém do seu Nelson Rupental. Ela trouxe uma pasta amarela escrita em verde chamada Colinos, e comprou uma pasta de dente. Nós éramos 7 primos, netos, que estávamos ali, e os 7 primos usavam a mesma escova de dente. O tubo dava para todo mundo, mas a escova tinha que ser para todos também. Ai, mas foi assim. E depois, amados, eu nunca mais cuidei dos meus dentes. Eu era muito relaxado. Eu era muito distraído com certas coisas. Eu lembro de uma namorada minha que eu perdi, porque o cheiro que saía da minha boca não a agradava. E ela disse: ai, Silmar, o cheiro da tua boca não dá para mim. E ela foi pegar um rapaz muito mais feio do que eu, mas que tinha um cheirinho bom na boca. Hoje eu já aprendi. Hoje eu já sei evitar o mau hálito. Hoje eu já aprendi. Só que passaram-se muitos anos até eu aprender certas coisas. Eu tinha 23 anos de idade, a caminho da cadeia, a caminho do presídio. No dia 14 de julho de 1987, Deus, de forma muito séria, enviou um missionário do Canadá, ele e a esposa, porque eles eram descendentes de alemães, porque muitos descendentes de alemães durante a Primeira Guerra não vieram para o sul do Brasil, foram para o Canadá. E de lá então, como eles sabiam também, além do inglês, falar alemão, 5 casais vieram para o Rio Grande do Sul ser missionários. E um deles veio para a minha cidade. E um dia ele atravessou a rua e veio até mim e disse: Silmar, só Jesus Cristo pode trazer dignidade de volta à tua vida. Eu estava podre, eu estava perdido, eu estava lascado, como diz o gaúcho. Mas naquele dia eu ouvi a voz de Deus através daquele missionário, o convite, e eu me entreguei. E depois então Deus resolveu. Por isso que eu digo, Deus deve ter tido assim o senso de humor de Deus é muito grande. Deus resolveu pegar aquele bicho burro ali do interior e fazer dele um missionário. Queridos, Deus é sério em tudo que faz. Deus foi muito sério quando tirou o seu povo do Egito. Deus foi muito sério quando abriu o mar vermelho para eles atravessarem. Deus não estava brincando quando Ele estancou as águas do Jordão para eles atravessarem a pé enxuto. Deus foi muito sério quando escolheu um menininho, franzininho, chamado Davi, para derrotar um gigante.
Deus foi muito sério. O plano da redenção de Deus em Cristo Jesus foi, é e sempre vai ser sério, queridos. Deus foi sério quando enviou o seu Filho para vir a este mundo e fazer com que o seu Filho, de forma séria, nascesse de um milagre da Virgem Maria. Isso não é uma crença católica, isso é um fato bíblico. Jesus nasceu sim de uma mulher virgem. E ele se criou, viveu aqui. E quando ele foi então fazer o seu ministério, escolheu os seus discípulos. E lá no final, Deus, de forma muito séria, leva o seu filho para que ele possa ser entregue na cruz do Calvário por mim, para morrer por causa desse bicho burro aqui, para se entregar e lavar, como nós cantamos aqui, esse bicho burro. E da mesma forma séria como Deus cedeu, doou o seu filho para ir no meu lugar naquela cruz, 3 dias depois, Deus o ressuscitou dos mortos. Isto é sério. Para alguns é difícil de entender e acreditar, mas Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E quando ele ressuscita dos mortos, ele vai e se apresenta aos discípulos que estavam ali enclausurados, presos, escondidos, numa sala, num quarto. E eles estavam tremendo de medo, com medo dos judeus, diz a palavra. Não era medo do Adolf Hitler, não era medo do Fidel Castro, não era medo do Donald Trump na Inglaterra, nos Estados Unidos. O medo que eles tinham não era dos muçulmanos, dos radicais. Eles estavam com medo dos judeus. Os judeus fizeram isso com o nosso mestre. Imagina o que eles não vão fazer conosco. E eles estavam em pânicos. E Jesus se apresenta para eles. Talvez alguém aqui esteja em pânico nessa manhã. E Jesus vem e se apresenta para ti também. Calma, calma. Paz seja convosco. Não se apavorem. Não se apavorem. E antes que eles pensassem que fosse um fantasma, ele levanta o lá e mostra o lado onde ele foi ferido. E mostra as mãos dos buracos dos cravos da cruz. Sou eu, sou eu. E eles se alegraram ao ver que era Jesus. A promessa que Jesus tinha feito para eles, para ti e para mim, ele cumpriu de forma muito séria. Ele desceu, mas ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia. E ele está assentado à direita de Deus Pai, amados, de onde virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Isto não é uma reza católica como muitos pensam, isso é uma verdade bíblica. Jesus está assentado à direita de Deus Pai, de onde um dia vai voltar. Ele não está voltando ainda, ele vai voltar. E quando ele voltar, num abrir e fechar de olhos, vai levar todos aqueles que o aceitaram, que o reconheceram como Senhor e Salvador. E daí Jesus diz para os discípulos, e isto é sério, amados. Eu quero concluir com isso. Isto é muito, muito sério. Jesus, quando se apresenta para os discípulos, ele diz para eles, calmem, paz. Esse turbilhão que está acontecendo aí, essa turbulência econômica, política, corrupta e não sei mais o que, mundo afora. Calma, calma, gente. Eu estou aqui. E Jesus diz para ti hoje, que Ele está aqui conosco, para nos ajudar,
para acalmar os nossos ânimos e nos dar uma grande missão que nós ainda temos pela frente, porque não são os políticos que vão concluir ou cumprir com essa missão do Senhor, é o próprio Senhor Jesus através do seu corpo, ou seja, da sua igreja. Quando Deus quer evangelizar um povo, uma tribo, uma nação, não é a política que Ele usa a sua igreja, e você faz parte dela, nós fazemos. E Jesus diz de forma muito séria para os discípulos, como Ele diz para ti e para mim nesta manhã: assim como o Pai me enviou, da mesma forma como eu fui enviado, do mesmo jeito. Em Portugal eles iam dizer a mesma maneira. Da mesma maneira como o Pai me enviou, eu também vos envio. E se Deus enviou Jesus de forma séria, não foi uma brincadeira, Ele nos envia de forma muito séria também, para irmos e dar frutos para a honra e glória dEle. Queridos, é muito sério. Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus vai nos lapidando, vai tirando toda a grossura, toda a burrice, e vai nos preparando para fazer uma obra que é dEle. E eu tenho certeza que Deus está levantando cada dia mais irmãos e irmãs vocacionados, chamados por Ele para fazerem esta obra de levar o evangelho dEle a toda e qualquer criatura. Há tribos, há povos ainda na face da terra onde o evangelho lá não chegou ainda. E é contigo que Deus está falando. É comigo, é conosco que Ele conta para isso. Irmãos, é muito sério. Sério. Eu abro mão de muitas coisas. Eu abro mão de ser gremista, e apesar, isso não é muito difícil do jeito que o Grêmio está. Eu sou gremista no futebol. A coisa mais fácil é abrir mão de ser gremista. Que se lixe o Grêmio, que vai para a quarta, que vai para a quinta divisão, não estou nem aí. Abro mão de ser gremista. Eu abro mão de ser brasileiro, se for o caso. Eu já tenho a minha cidadania sul-africana. Hoje, se sou ou se não sou mais brasileiro, se me querem ou se não me querem, eu abro mão disso. Apesar de eu amar o meu Brasil, apesar de eu ter muita honra, ter muita alegria. É demais ser brasileiro, é tão bom ser brasileiro. Mas eu abro mão, se for o caso. Eu abro mão da minha cidadania na África do Sul, se for o caso, se um dia assim eles acharem que eu deva fazer. É bom ter, mas se não tiver também, não vai fazer a mínima. Eu abro mão, amados, de muita coisa. Mas tem uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum. Pode ser até um orgulho meu, que Deus me perdoe, mas eu não vou abrir mão disso nunca. Eu quero ouvir da boca de Jesus. Não precisa falar para mim que eu sou bonito. Isso eu sei, a minha esposa já disse isso para mim, que eu sou um homem bonito. Eu não preciso de Jesus dizer para mim que eu sou querido, simpático. As pessoas já me disseram isso. Eu quero ouvir da boca de Jesus quando chegar lá. Eu quero ouvir Jesus dizendo para mim, como Ele vai dizer para ti também, com certeza: bem-vindo, bendito de meu Pai. Amados, eu quero ouvir Jesus dizendo: bem-vindo aqui. Amados, eu não quero chegar lá naquele dia e ouvir Jesus dizendo para mim: eu não te conheço. Fez tudo o que tu fez, gritou do jeito que tu podia, mas eu não te conheço. Amados, isso eu não quero. Eu tenho certeza, e eu vou ouvir isso de Jesus. Quando nós chegarmos lá, Ele vai dizer para ti, como vai dizer para mim e para nós: vinde, benditos de meu Pai. Amados, o nosso gozo vai ser lá. A nossa tranquilidade
vai ser lá. A nossa recompensa vai ser lá na eternidade com Jesus. Aqui, o que cabe a nós é trabalhar na seara e na obra do Senhor. O que cabe a nós, igreja, fazer aqui é trabalhar na seara do Senhor. Se ocupar na obra dele dia após dia. Ganhar almas, formar discípulos, plantar novas igrejas aonde ainda não tem. E um dia a recompensa vai ser essa: vinde, bendito de meu Pai. Vamos nos colocar de pé. Muito simples, mas quando eu pedi para Deus uma palavra para falar, foi o que Deus colocou no meu coração. Simples. Que Deus é sério, e na obra dele Ele não está brincando com ela. Não é um blá 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 a obra do Senhor, a obra da sua igreja. Blá 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 é no mundo. Na igreja do Senhor a coisa é séria. E o chamado que Deus deu para ti, para mim, para nós, é muito sério. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um enviado do Senhor. Agora diga para a pessoa que está do outro lado: isto é muito sério. Isto é sério, queridos. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez, muito obrigado por esta manhã aqui, por esse culto e por tudo que já se passou e que ainda vai se passar aqui. Estamos aqui hoje, Deus, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós e também da tua recomendação, a tua ordem, o teu comando para continuarmos a obra que o Senhor iniciou em nós. Queremos, ó Deus, de forma muito séria, continuar esse trabalho, continuar com esta missão de levar a tua palavra, a tua salvação aos perdidos. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, capacita-nos cada vez mais, para que possamos cumprir com esta missão, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja aqui em Dourados. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que aqui é representada. Sê com eles e retribua na vida deles tudo que eles têm feito, Deus, para a expansão do teu reino, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Querendo vir nos visitar, vocês são muito bem-vindos.